Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Graças a Deus por mais um momento em que estamos aqui. Graças a Deus o Senhor tem nos dado o privilégio de nos reunir aqui como igreja e a gente agradece a Deus e exalta o Senhor por essa oportunidade. Bom, vamos orar ao Senhor para dar início à nossa aula e continuar no nosso tema Evangelho e Tecnologia. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, queremos te dar graças e te louvar por esse dia, por essa manhã aqui na sua presença. Que o Senhor, Deus amado, se agrade de nós, que o seu Espírito trabalhe em nossos corações, que possamos, ó Deus, crescer em graça e em conhecimento diante do Senhor. Tu és o nosso Deus, nós somos ovelhas do seu pastoreio. Rogamos ao Senhor que a sua palavra, Deus, possa reverberar a nossa vida e que por ela possamos, ó Deus, interpretar as coisas que chegam a nós, que envolvem nossas vidas, para que em tudo possamos, ó Deus, glorificar o Senhor e engrandecer a Ti. Seja conosco, te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é a nossa penúltima aula do nosso tema Evangelho e Tecnologia. A gente tem percorrido alguns temas. O meu livro de base é Deus, Vida e Tecnologia, do Tony Henke. Ele está ali na minha bolsa, se os irmãos quiserem ver, eu posso passar aos irmãos para vocês darem uma olhada. E tem sido um tempo muito oportuno porque a gente consegue entender ou ver a tecnologia e também olhar para a palavra de Deus, extrair preceitos das Escrituras para que a gente possa saber como a gente pode lidar com a tecnologia dos nossos dias, dado aí ao tanto de inovação e avanço tecnológico que nós temos presenciado. O nosso texto base está lá em 1 Coríntios 10, 31, lá está escrito, né? Portanto, vou esperar os irmãos abrirem. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, é o texto conhecido de todos nós. Ali Paulo fala de atividades corriqueiras, que todos nós fazemos, e dali a gente extrai princípios para tudo que a gente faz. 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso também atinge aí no tema em que nós estamos conversando. Na aula passada, a gente abordou alguns tópicos. Primeiro, nós falamos que Deus colocou a eternidade no coração humano. Nós lemos o texto de Eclesiastes 3:11. E aí a gente falou que o ser humano ele tem esse desejo em seu coração de transcendência. Ele anseia por isso. E a tecnologia opera no tempo e o homem tem esse desejo de fazer algo mais. Falamos também sobre a confiança deslocada e a gente conversou um pouco a respeito ali do que está escrito no Salmo de número 20, onde a gente leu o versículo 7 que Davi está falando ali, né? O salmista está falando ali que uns confiam em carro e outros em cavalos. E muitos também têm depositado a sua confiança na tecnologia em que nós estamos inseridos, em que nós estamos vendo, e o perigo é transformar a tecnologia em esperança final, é depositar na tecnologia a redenção das nossas vidas, né? Falamos também que a tecnologia tende a conferir à humanidade o controle, mas a tecnologia não confere o controle de tudo. Nesse sentido, a pergunta de Jesus ali em Mateus 16, 26 é muito importante, ela é pertinente. Ali no texto, Jesus pergunta para aqueles que estão ali diante dele: de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta nós termos o controle de todas as coisas se a nossa alma, se o nosso coração, ele não é guardado, ele não é protegido, ele não é suportado pela palavra, pela graça, pelo poder de Deus. O progresso, os avanços tecnológicos ampliam o poder de capacidade de a gente fazer as coisas, mas não redime o pecado e não salva a alma. A tecnologia pode nos conferir aí grandes ganhos de tempo, mas não transforma o nosso coração. E o tópico de hoje, então, a gente pode pensar da seguinte forma: se a tecnologia não conquista o controle pleno, que foi uma das coisas que a gente abordou na aula passada,
a tecnologia também não conquista a eternidade, ela também não salva o homem, então, quando as nossas tecnologias terminam, será que elas vão ter um fim? Quando as nossas tecnologias terminam? Essa é a pergunta que vai direcionar a nossa aula nesse dia. Muitos historiadores sugerem que as religiões antigas surgiram como forma de apaziguar aí os deuses que controlavam a natureza. Entretanto, no ambiente em que nós vivemos, esses dias atuais, as coisas estão sendo controladas pela tecnologia. Aquilo que se vivia nas velhas religiões, hoje se vive de uma forma diferente. O controle que nós exercemos em nossos dias, nós não nos... a humanidade, por assim dizer, ela não apela a divindades. Ela se coloca diante de coisas que traz a ela esse senso de controle. A tecnologia contribui para isso. Então a gente presencia um avanço muito grande e o controle que se promete é que a gente pode, através da tecnologia, tirar esses deuses, essas divindades. Talvez a gente não perceba, mas a tecnologia tem se tornado a nova religião da cultura. As palavras do filósofo da computação, ele chama Jaron Lanier, é bem pertinente. Ele diz o seguinte: o que estamos vendo é uma nova religião expressa através de uma cultura de engenharia. Via de regra, quando a gente pensa em religião, eu achei importante, talvez aqui, definir o que vem a ser religião. Em linhas gerais, quando a gente fala de religião, ou quando a gente pergunta para alguém sobre religião, as pessoas vão direcionar isso a pessoas que frequentam igreja, a pessoas que, de alguma forma, elas têm alguma devoção a Deus, creem em Jesus, enfim. Geralmente, quando você fala de religião, basicamente, de uma forma geral, é isso. Você vai na igreja, ou você tem uma Bíblia na sua casa, você presta algum serviço na igreja, e assim por diante. Religião tem relação com o absoluto. E quando a gente fala de absoluto, nós estamos falando daquilo que confere a base para o que cremos. Quando nós falamos de absoluto, a gente está falando de estrutura, a gente está falando de alicerce, está falando daquilo que, de fato, a gente constrói todo o arcabouço daquilo que a gente crê para a gente, então, externar no mundo em que a gente vive. Então, é o alicerce, assim, se a gente pode dizer, da vida de uma pessoa. Como a gente pode definir, então, a palavra religião? E o Felipe Fontes, ele é um pastor presbiteriano, ele escreveu um livro, Você Educa de Acordo com o que Adora. Ele escreve o seguinte, trazendo uma definição sobre a palavra religião. Ele diz no livro: religião é a relação de confiança e devoção estabelecida por um indivíduo ou grupo com um determinado objeto, da qual este indivíduo ou grupo esperam obter as respostas finais sobre sentido, significado, valor, reconhecimento, prazer, segurança e assim por diante. Então, religião não é só coisa de crente. Religião está presente na vida de todo ser humano. Religião pode se relacionar tanto com algo transcendente quanto imanente. Por exemplo, uma pessoa que crê em Deus e que se devota a Deus, ao Deus revelado nas Sagradas Escrituras, ela tem uma relação com alguém que é transcendente. Nós sabemos que o nosso Deus, ele está fora do nosso tempo ao mesmo tempo que ele é imanente. Mas o nosso Deus, ele é um Deus transcendente. Ao passo que uma pessoa materialista, que rejeita a existência de Deus, ela crê que valor e segurança se encontram, pode ser na tecnologia, pode ser no dinheiro, pode ser em qualquer outra coisa. Ela tira Deus da equação, ela tira Deus da realidade da vida e deposita a sua confiança, ela encontra valor, ela encontra segurança, ela encontra absoluto em outra coisa que não é Deus, que não é a sua palavra. Então ela está se relacionando com algo que é imanente, que está presente na criação. A tecnologia está presente, ela é algo do nosso tempo, o dinheiro, o sucesso e tantas outras coisas que a gente vive nesses dias. O que existe de semelhança entre esses dois exemplos? Entre aquele que crê em Deus e aquele que crê em alguma coisa desse mundo. E falando do nosso tema,
de tecnologia. Tanto um quanto o outro se devota a alguma coisa. Aquele que crê em Deus encontra sentido para a vida em Deus, encontra segurança em Deus, encontra contentamento em Deus. Enquanto materialista, que se devota, por exemplo, à tecnologia, ele faz isso porque a tecnologia lhe traz sentido, segurança e contentamento. Ainda que ambos possuem objetivos diferentes, a relação do devoto a Deus quanto do devoto à tecnologia é de caráter religioso. Então nós vivemos em um mundo religioso. Por mais que as pessoas tenham uma certa tensão quando se fala de religião, no final das contas nós vivemos em um mundo religioso. Todo mundo tem um arcabouço de crenças, de pressupostos em alguma coisa, em algum lugar. Em certo sentido, então, quando o ser humano entende que ele encontra respostas fundamentais para a sua existência, então esse lugar ou essa pessoa passa a ser o guia para a sua vida em relação ao seu envolvimento com o mundo em que ela vive. Então esse lugar pode ser tanto Deus, quanto o dinheiro, quanto o trabalho ou a tecnologia. A tecnologia não é ruim, ela é muito boa. Ela nos ajuda em muitas questões, mas a gente tem visto que as pessoas estão lidando com a tecnologia de maneira em que o real sentido das suas vidas tem sido abafado. Muitos que trabalham com a tecnologia e a tratam como Deus são pessoas religiosas que encontraram na tecnologia sentido para as suas vidas. E o que tem surgido são novas religiões, onde Deus não é o centro. Então as recompensas que essas religiões que têm surgido prometem são felicidade, paz, prosperidade e até mesmo vida eterna. Mas é uma vida eterna não no céu, mas aqui na terra, com a ajuda da tecnologia e não após a morte. Então a tecnologia não tem sido encarado apenas como uma ferramenta a fim de cumprir propósitos, mas muitos têm tratado a tecnologia como o real propósito das suas vidas, e não uma ferramenta para ajudar a cumprir determinados propósitos. Então a maneira como a tecnologia está sendo desenvolvida não coloca cabresto, mas de certa maneira está moldando a maneira como a gente age no mundo, como a gente enxerga as coisas. Então, os sistemas tecnológicos, as inovações que têm acontecido, cada vez mais são construídas e um dos objetivos é prender a nossa atenção. Então, quando a gente se volta para as páginas das Sagradas Escrituras, nós somos apresentados a um momento no futuro em que haverá uma completa vida no relacionamento com Deus e a tecnologia. O tempo está passando e possivelmente a tecnologia tende a assumir de uma forma mais clara um papel redentivo em uma sociedade que busca felicidade, paz, conforto, vida eterna, não em Deus, mas busca tudo isso por meio de inovações. Então toda essa fartura que a gente tem visto, todo esse avanço que nós estamos presenciando, de certa maneira está trazendo algo que aconteceu tanto em Babel, como acontece em nossos dias, que é a autoglorificação do homem. Infelizmente, com tanto avanço que temos presenciado, a humanidade em si não está rendendo glórias a Deus como a gente deveria ver. As pessoas estão se autoglorificando, as pessoas estão trazendo para si a glória que é devida ao próprio Deus. Quando nós lemos Gênesis, capítulo 11, dos versos 1 a 9, lá está escrito: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade em uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome.
para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade, a torre, que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então, quando a gente falou desse texto nas aulas passadas, quando a gente olha para esse texto, a gente vê aqui um povo que decidiu construir uma cidade-torre para celebrar a Deus. Não, eles não celebraram a Deus. Não, eles fizeram isso para celebrar eles mesmos. Eles falaram, o texto está dizendo para nós que eles queriam construir uma torre, uma cidade, para tornar o nome deles célebre. Deus estava vendo tudo isso. Tudo que estava acontecendo, Deus estava vendo tudo que aqueles homens estavam fazendo. Deus não os eliminou, mas o juízo de Deus para aquilo que estava sendo feito, porque isso era uma rebelião contra Deus, porque o propósito de Deus era para que os homens se espalhassem na terra e procriassem e enchessem a terra e populassem a terra, não estava acontecendo. Então o Senhor veio como juízo e com juízo trouxe confusão. Antes eles tinham um único idioma, agora o progresso humano foi frustrado com a multiplicação das línguas sobre a terra. O juízo de Deus não foi o fim da cidade, mas foi o início da criação de várias outras cidades. No juízo de Deus nós vemos a sua misericórdia temporária, que Deus poderia dar cabo da vida do homem, mas ele não faz isso. Deus sabia que as muitas culturas que viriam a existir depois do juízo que houve ali em Babel, de dispersar o povo, seria desfeito em algum momento e a humanidade se reagruparia na forma de uma cidade maior. Quando a gente vai para Apocalipse, a gente é apresentado a Babilônia, que é chamado de a Babilônia a Grande. A Babilônia é a cidade suprema. Podemos dizer que podemos dizer que a Babilônia que está ali em Apocalipse é a Babel em sua forma ampliada. Essa cidade se exalta acima de Deus. E nessa Babilônia grande que o texto de Apocalipse relata, tem muitos deleites. Essa cidade, a Babilônia, se encontra nas páginas finais das nossas Bíblias. E nessa cidade se encontra a expressão mais elevada dos sonhos e aspirações urbanas do homem. Podemos dizer que a origem das cidades não foi algo ruim. Porque na cidade o que a gente encontra? A gente encontra trabalho, as pessoas conseguem trabalho para se sustentar nas cidades. Nas cidades você tem oferta de moradia, você tem acesso à educação, você tem acesso a serviços, você tem a cultura, você tem o entretenimento e tantas outras coisas, que de certa maneira faz parte das nossas vidas e quando a gente usa elas para a glória de Deus são muito boas. Na cidade a gente encontra lugar para se parecer, tem momentos de alegria, nós temos pessoas com que a gente se relaciona, a gente não vive na solidão. Quando a gente, por exemplo, vive nas cidades, tem contato com pessoas. O Tony Henke, em seu livro, ele diz que as cidades nos dão mais conforto e o que chamamos de alegrias da vida, com todas as garantias da ciência, da medicina e da farmacologia à sua porta. Na cidade, as pessoas encontram esperança. Por exemplo, nós temos acesso à tecnologia médica, que luta para salvar vidas, que de alguma forma tende a lutar contra a morte. Na cidade também, muitas pessoas usam seus conhecimentos e habilidades em prol de servir o próximo. Você tem os médicos, você tem os professores, você tem inúmeras pessoas que estão servindo o outro com as suas habilidades. Em resumo, a gente pode dizer então que a cidade é um lugar de amor. Mas o que a gente tem visto? Que quando o amor de Deus não é o fundamento central da sociedade, então egocentrismo humano passa a ser o centro. Isso reverbera no fato de que as pessoas preocupadas em ajudar a humanidade a florescer longe de Deus, com aparentes serviços que trazem coisas boas, isso, meus irmãos, tem um desaguar diferente daquilo que o Senhor planejou.
Toda e qualquer boa intenção que existe na cidade, que não visa a glória de Deus e é focada somente no ser humano, isso faz a cidade se tornar algo desumano. Então, meus irmãos, talvez a gente pode até se perguntar, o que tem a ver a tecnologia, cidade da Babilônia, com o tema da aula? Quando as nossas tecnologias terminam? Qual é a relação que tudo isso tem? Então, qual é a relação que tem tecnologia, cidade, Babilônia com o tema da aula quando as nossas tecnologias terminam? Vou pedir para os irmãos abrir suas Bíblias em Apocalipse capítulo 18. E a ideia é a gente tecer alguns comentários dos versos que a gente vai ler nesse texto. Vamos começar então lendo os versos 1 a 3. Apocalipse 18. Diz assim: Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então a Babilônia é o lugar global de riqueza, no texto que estamos aqui apresentados. Aqui nós encontramos consumo, prazer e em outras coisas. Nessa cidade está presente também a tecnologia. Uma constatação é que as cidades que nós vivemos, elas comprimem a atividade humana e também as inovações tecnológicas. As cidades dos nossos dias pulsam tecnologia. Em todo lugar que eu e vocês pudermos ir, tecnologia estará presente. As cidades concentram, então, tanto inovação humana quanto arrogância humana. Tanto a inovação humana quanto a autoglorificação do homem estão presentes na cidade. Isso a gente viu também em Babel e a gente vê aqui também na cidade de Babilônia, tratado em Apocalipse 18. Encontramos na cidade a autossuficiência e a grande confiança de que o ser humano irá encontrar a plena segurança mediante as suas inovações tecnológicas. Por exemplo, nós vivemos dias em que muitos condomínios são construídos e eles não são ruins, eles são bons. Mas qual é a busca da humanidade nos condomínios? Uma das buscas é segurança. Então, cada vez mais se investe em tecnologia para melhorar a segurança. Isso é ruim? Não. O problema é depositar nisso a redenção das nossas vidas. O problema que a gente vê na cidade é que os avanços tecnológicos, em linhas gerais, buscam expulsar Deus, buscam tirar Deus da equação, buscam apagar Deus da história humana. Deus, para a grande parte da humanidade, tem se tornado irrelevante. Deus não tem sido alguém que é o centro da vida das pessoas. Os olhos da humanidade estão encantados com o que a grande Babilônia tem oferecido nos nossos dias. Ela é a capital da autossuficiência, é a cidade da riqueza e do prazer. Ela é cheia de idólatras, bêbados e pessoas que se enriqueceram às custas de sua luxúria. Essa grande Babilônia não tem Deus como centro da sua vida, mas colocou às pessoas outros amores, em que as pessoas estão se banqueteando com isso. Mas enquanto as pessoas estão se entregando aos seus prazeres, o que a Babilônia está requerendo deles? A sua devoção e a sua rendição. Podemos dizer que a Babilônia é o cume que todas as outras megacidades criadas pelo homem desejam alcançar. Essa busca que ignora Deus como centro faz com que a beleza de Deus seja escanteada, seja apagada, em favor de uma falsa rede global
de afetos mal direcionados. Então as pessoas se tornam autoadoradoras de si mesmas e, sem pestanejar, entregam as suas vidas em uma busca vã para encontrar prazer, riqueza no sexo, no poder e em outras coisas. Então, assim como Deus se voltou para Babel, em Apocalipse o Senhor também se volta a sua atenção para a Babilônia. E aqui o Senhor também vai frustrar todo o desígnio humano de autossuficiência. Mas antes de fazer isso, o Senhor faz uma convocação aos seus fiéis. Vamos continuar lendo o texto, dos versos 4 a 7. O texto diz assim para nós: ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuam-lhe como também ela retribuiu, paguem-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. O quanto a si mesma glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto, porque ela pensa assim: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Deus ordena que o seu povo saia da cidade, pois agora chegou o juízo para essa cidade. O espírito da Babilônia é o espírito, meus irmãos, do transhumanismo que nós falamos na aula passada. Isto é como se ela defendesse o uso da tecnologia para expandir ou superar os limites naturais do ser humano. É como se o ser humano pudesse se tornar algo além de humano. É como se ele pudesse ter vida além do que ele já tem em seu corpo biológico. Essa cidade se tornou arrogante pela sua riqueza e conforto, e agora ela mesmo está reivindicando para si o poder sobre a morte. Então o que a gente presencia nessa cidade, na Babilônia? Autossuficiência. Ela está se glorificando. Ela não precisa de ninguém. Ela chegou num estado em que ela se vê independente de qualquer outra coisa, principalmente de Deus. A sua arrogância é tamanha que ela vive como se não precisasse de Deus. Ela mesma acredita que venceu a morte e a tristeza. Ela fala que não precisa de pranto. E o que a Babilônia faz? Ela engana e seduz o mundo com essas promessas, que de certa maneira confere à humanidade que não tem Deus como centro, alegria e segurança. O que a Babilônia promete com relação à imortalidade é a mesma coisa que o evangelho da tecnologia que comentamos na aula passada promete. Você terá controle sobre as coisas. Toda essa arrogância, toda essa autossuficiência e esse desejo transhumano pela vitória sobre a morte só atiça o fogo do seu juízo vindouro, onde a arrogância e a rejeição a Deus serão consumidas eternamente. Será consumida. A Babilônia será julgada pelo próprio Deus. E aí dos versos 8 a 10, João, na sua visão ali em Apocalipse, ele diz: por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome. E será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, vão chorar e se lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio. E conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem: ai, ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. A grande cidade que comprime toda a inovação humana, que ali está toda a tecnologia humana, tudo que ela ostenta, o seu status cairá, queimará até o chão. O juízo de Deus não será algo às escondidas, mas será à vista de muitos. O texto diz aí que as pessoas estão lamentando tudo o que está acontecendo com ela. O juízo que a Babilônia sofrerá será consequências de suas idolatrias. E os mercadores assistirão o seu lucro queimarem, de maneira que nenhuma de suas soluções,
Nenhuma de suas inovações poderão salvar a cidade em que eles se deleitaram, em que eles encontraram o banquete, a razão para suas vidas. A cidade poderosa, ela foi julgada. O texto continua a partir do verso 11 até o 13. E por causa dela, choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlate e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira cara, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, vinho, azeite e boa farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carruagens, de escravos e até almas humanas. Os portos da Babilônia recebiam diversas mercadorias que atendiam às necessidades básicas. Você tem aí vinho, azeite, farinha e trigo. Mas em sua grande maioria, o texto mostra para nós que o que atraía a cidade eram os bens de luxo que a ela chegava. Ouro, prata, pedras preciosas, linho finíssimo e assim por diante. Ela também, meus irmãos, recebia o ferro para todo tipo de ferramenta, mármores para as suntuosas construções, cavalos e carruagens, de certa maneira, para alimentar o desejo da cidade por entretenimento. Tem alguma relação com os nossos dias? Pessoas fecham a lista propositalmente, como se fosse uma mercadoria descartável. Está aí no texto. Ou algo de valor menor, como se as pessoas não tivessem valor. A escravidão no mundo antigo era mais ou menos o que o vapor, petróleo, gás ou eletricidade e energia nuclear são para o mundo hoje. A riqueza da Babilônia e a sua grandeza foram construídas nas costas de corpos de pessoas que são almas humanas, possivelmente pessoas que eram adoradoras e foram usadas simplesmente para elevar o poder dessa grande cidade. A Babilônia desumanizou aqueles que possuem a imagem e semelhança de Deus. E tratou essas pessoas como se fossem mercadorias. Babilônia é o coração de um império econômico global. E o juízo de Deus vem para destruir. É o fim de um mercado global idólatra. Estava estudando isso aqui, meus irmãos, e uma pergunta que me veio à mente é: hoje em dia, nós somos mercadoria ou nós somos usuário da tecnologia? Nós fomos transformados em produtos ou nós somos pessoas que usam um produto chamado tecnologia? A partir do versículo 14, está dizendo aí: eles dizem, o fruto que tanto lhe apeteceu se afastou de você, e para você se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Os mercadores destas coisas que por meio delas se enriqueceram, ficaram de longe, com medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todos os pilotos, e todos aqueles que viajam pelo mar, e marinheiros, e os que ganham a vida no mar, ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua riqueza, porque em uma só hora foi devastada. Alegrem-se por causa dela, ó céus. E também vocês santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. Nós lemos aí os versos 14 a 20. Nós presenciamos aqui muito lamento dos mercadores, daqueles que se valiam da riqueza que a grande Babilônia tinha. Babilônia grande, com toda a sua riqueza, grandeza, poder, inovação e também opressão,
será, meus irmãos, como uma pedra de moinho lançada no oceano. O versículo 21 diz que o anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: assim com ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. O moinho no mundo antigo era uma espécie de poder industrial que era usado, por exemplo, para a produção de farinha. O próprio Deus ensinou ao homem a técnica necessária para usar o moinho. Mas os moinhos vão deixar de moer. A idolatria vai ser interrompida através do juízo de Deus. A ruína da Babilônia é compatível com o seu poder industrial. O que será usado para o juízo da Babilônia é algo que vem da criação. Uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho. Da própria criação emergirá o que vai ser usado para destruir o que a Babilônia fez e tanto se vangloriou a partir da criação. Ela fez uso da criação para se elevar em riqueza e a partir disso ela se autoglorificou de uma forma muito arrogante, mas algo da criação será usada para o seu próprio juízo. Todo barulho industrial e tecnológico onde a Babilônia se apoiou para se rebelar contra Deus, será silenciado. No texto diz que a Babilônia será lançada no mar e com ela vai embora a sua economia, as suas indústrias, os seus inovadores e as suas inovações. O juízo de Deus difere do que foi em Babel. Em Babel foi temporário, na Babilônia será para sempre. Não vai haver outra oportunidade. O versículo 22 de Apocalipse 18 diz: e você nunca mais será ouvido, em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de trombeta. Em você nunca mais se achará artífice nenhum de qualquer arte que seja. E nunca mais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. As inovações que foram descobertas em Gênesis capítulo 4, nós lemos isso também, por Jabal, Jubal e Tubal-Caim, encontram o seu ápice na Babilônia, mas com o juízo de Deus, elas foram silenciadas. O que movimenta a cidade, o poder industrial simbolizado na pedra de moinho, a música e tantos outros agora se encontram silenciados. O fim da Babilônia, em Apocalipse 18, 22, é complemento daquilo que aconteceu em Gênesis 4, 19 a 22, ou seja, a linhagem de Caim, nós somos presenciados em Gênesis, ela é desfeita plenamente aqui em Apocalipse capítulo 18. Todos os ímpios que enriqueceram e que manejaram a tecnologia durante suas vidas, sem render a devida glória a Deus, chegaram ao fim. Isto porque, ao invés de adorarem ao Senhor, ao invés de glorificarem a Deus, ao invés de usar a música que o Senhor deu para a glória de Deus, ao invés de usarem a sabedoria para o desenvolvimento da sociedade para a glória de Deus, usaram isso da criação do próprio Deus para aumentar suas riquezas e negar o Criador, escantear Deus e se autoglorificarem. Cidade humana, ela que tinha um grande brilhantismo, como nós estamos lendo aí no texto, a maior metrópole da história, a cidade do desejo, onde as pessoas se satisfaziam, agora é tomada pela escuridão, pelo juízo do Senhor. Os versos 23 e 24 diz: também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações, e nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Ao passo que a Babilônia se engrandecia e muitas cidades eram seduzidas pelas suas riquezas, ela também era uma cidade que perseguia e matava os servos do Senhor. Que Paulo diz, o que a palavra de Deus diz, que a minha é a vingança, se cumpre aqui, meus irmãos. O motivo
pelo qual a Babilônia perseguia os profetas, os santos do Senhor, e os matava, era porque esses santos, esses profetas, esses servos de Deus, não se curvavam às seduções da Babilônia. Eles não compactuavam com o que acontecia ali naquela cidade. Com isso, eles não eram bem-vindos. Indo mais fundo, todo cristão que de alguma forma, que tinha alguma ocupação nessa cidade, que desenvolvia algum trabalho, teve a sua vida afetada. Por quê? Porque se recusaram a participar da idolatria que havia na cidade. Se recusaram a participar daqueles cultos que haviam naquela cidade, da devoção em que as pessoas devotavam aquela cidade. E claro, meus irmãos, por não compactuar com tudo aquilo que acontecia, eles foram excluídos, perderam as suas ocupações. A Babilônia segue a autoglorificação da própria humanidade. E quando a gente olha para o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo aponta para a glorificação de Deus. Então a gente vive num conflito. Ou a gente vai servir um Senhor, que é o Deus revelado nas Sagradas Escrituras por meio de Jesus Cristo, ou a gente vai de acordo com as águas desse mundo. O pecado de Babel foi o antropocentrismo, o homem como centro, a glorificação do homem. E esse é o mesmo pecado que acontece na Babilônia. Esse é o pecado que o evangelho da tecnologia tem apregoado, em que você tem o controle das coisas, em que você não precisa de Deus. Ou talvez você pode até considerar Deus uma possibilidade. Cuidado, meus irmãos, com o sabor de Deus, né? As pessoas têm falado hoje o sabor de crente. Cuidado com o sabor de Deus, porque o sabor de Deus pode não ser Deus. O Evangelho de Cristo aponta o homem para o outro centro. Nós sabemos que é Cristo Jesus. E quando Cristo Jesus é o centro do homem, então ele é conduzido a glorificar a Deus. Ele é conduzido a bendizer ao Senhor. Então, quando é que as nossas tecnologias terminam? Elas vão terminar no juízo de Deus. Toda essa tecnologia, toda essa inovação humana que tem crescido, que não tem dado a devida glória ao Senhor, em um momento, meus irmãos, na história, ela vai ser silenciada à vista de todo mundo, de todas as pessoas. Haverá um fim para tudo isso. A gente tem que tomar cuidado, meus irmãos, para a gente não cair no que o Guilherme falou aí. A gente olha para tudo isso e faz disso como se fosse um grande trono, né, um grande oásis, e a gente não se apercebe que essas coisas, elas não tendem a gente não olhar para elas com um olhar pautado nas Sagradas Escrituras, a gente vai depositar uma confiança muito grande nisso. E a gente vive de uma forma muito confortável, não dá a devida atenção a Deus, a sua palavra, aquilo que de fato importa. Como Jesus fala lá em Mateus 16, 26, o que vai acontecer com a sua alma? Aonde ela vai residir na eternidade? Essas coisas não vão levar a sua alma para o céu. Então é muito importante a gente ter isso diante de nós, ter o cuidado. Se a gente entende que é o Senhor que está nos providenciando todas as coisas, inclusive as inovações tecnológicas para o bem do homem, a gente deve colocar isso como ferramenta e não como propósito das nossas vidas. Quando algo é um propósito das nossas vidas, a gente se devota àquilo. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Que a gente tem presenciado, as inovações tecnológicas, de alguma forma, tendem a prender a nossa atenção, tende a tirar a nossa vida do real foco para o qual nós somos criados. Somos criados para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Só que as coisas que a gente tem presenciado hoje têm competido com a nossa atenção. Por exemplo, os celulares hoje, eles conseguem medir o tanto de tempo que você passa com ele na mão, nas redes sociais e assim por diante. É só você fazer uma média. Quanto tempo você passa na rede social e quanto tempo você passa com a Bíblia aberta. Você vai ver o que de fato tem ganhado o seu tempo. Não estou dizendo que talvez você vai andar com a Bíblia na sua frente assim 24 horas por dia. Seria muito bom se a gente pudesse fazer isso. Mas o que ganha o seu coração, por exemplo? O que faz você decidir por algo?
um trabalho, um carro, o que você for comprar, o que dirige você? É a fé que você tem em Jesus ou é porque o que esse mundo tem pregado, você precisa estar com as coisas mais tecnológicas porque elas vão te atender melhor? O que de fato tem dirigido nossas vidas? O consumismo, o entretenimento, todas essas coisas ou a própria palavra de Deus? Isso tudo serve para a gente medir como nós estamos diante do Senhor. Como a Débora salientou aqui, nós lemos o texto, né? A sedução das grandes cidades. Se a gente não tomar cuidado, isso vai ganhando o nosso coração, isso vai apagando Deus do nosso coração e vai nos colocando para um outro caminho que de fato não é um caminho bom. Quanto tempo passamos com as Escrituras? Quem é Deus? Quem é Jesus? O que é o Evangelho? Será que essas coisas estão prontas para a gente responder quando a gente for interpelado pelas pessoas que pedem de nós a razão da nossa fé? Ou a gente ainda está rateando nessas coisas? Isso tudo serve para a gente medir, meus irmãos, como nós temos lidado com tanta coisa que tem acontecido conosco. As nossas crianças, os nossos netos, os nossos sobrinhos, enfim, quanto eles conhecem, quanto eles ouvem das nossas bocas a palavra de Deus. O que eles sabem de Deus através de nós? Ou eles sabem das novas inovações, ou eles sabem mais do que vai acontecer no futuro. Não estou dizendo que a gente não tem que falar dessas coisas. A ideia aqui é tentar colocar parâmetros para que a gente possa medir o que de fato tem dirigido nossas vidas. Se nós estamos olhando para tudo o que tem acontecido em nossos dias com o olhar das Escrituras, ou se nós estamos olhando com um olhar puramente material, depositando talvez na tecnologia, talvez a gente nem percebeu isso, mas talvez esses avanços ou as facilidades se tornaram algo redentivo para nós. Se eu cair enfermo, o médico vai resolver. Se eu precisar de uma cirurgia, o médico vai me operar. Será mesmo? Queria trazer uma conclusão aqui, para a gente encerrar, dizendo que haverá um dia em que a tecnologia humana vai ser desligada, vai ser tirada da tomada. Mas até lá a gente precisa viver nesse mundo. A tecnologia está presente nas nossas cidades. Ela não é uma utopia, ela é algo real, nós fazemos uso dela. Então o crente precisa viver na cidade hoje, mas a sua aspiração ela não deve ser essa cidade. Ela deve ser a cidade onde Deus é um arquiteto e construtor. As cidades em que nós vivemos, elas pulsam tecnologia. As inovações estão presentes. Isso nos encanta. Nossa, que maravilha a gente poder fazer tantas coisas em tão pouco tempo. É bom a gente ver esse avanço tecnológico, mas também esse grande avanço bombardeia as nossas imaginações. Entretanto, a grande maioria das inovações que nos encanta, elas não têm sido conduzidas a glorificar a Deus. O homem não tem glorificado a Deus e o conhecimento que o Senhor tem dado a ele. O homem tem se apropriado disso e feito disso o quinhão da sua vida. E não o Senhor. Então o homem busca fazer das cidades um lugar que substitua o quê? O céu. Já imaginou isso? O homem de alguma forma quer te trazer segurança, quer te trazer paz, quer te trazer alegria, quer te trazer conforto, como o Guilherme disse. Mas aonde a gente vai encontrar isso realmente? Aonde a gente vai encontrar a plena satisfação realmente? O que as Escrituras diz para nós? Então nós vivemos em um mundo que rivaliza com a palavra de Deus. Então um grande esforço, como o Guilherme disse aí, da humanidade é melhorar o meio ambiente. Mas a pergunta que a gente precisa se fazer é: melhorar o meio ambiente que o homem vive, que a mulher vive, vai trazer a transformação que o homem precisa em seu coração? A cidade tecnológica de hoje promete controle, riqueza e grandeza. E só, mas não traz a transformação do coração. O cristão deve viver na cidade tecnológica. Aqui, meus irmãos, é o lugar da nossa peregrinação. Aqui é o lugar em que a gente vive para glorificar a Deus. Mas a gente precisa resistir à sedução da cidade tecnológica. E peregrinar como fez Abraão, como está escrito lá em Hebreus 11, de 8 a 10. Lá está escrito: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu,
a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Essa é a aspiração do ser humano. Essa deve ser o nosso desejo. Vivemos aqui com esse tanto de inovação tecnológica, mas a nossa aspiração, meus irmãos, não deve ser essas cidades. Deve ser a cidade cujo Deus é o arquiteto e construtor. Abraão perseverou dessa forma e também devemos perseverar. Acredito, meus irmãos, que no novo céus e na nova terra, nós vamos trabalhar. Nós não vamos ficar na eternidade sem fazer nada. Mas certamente a realidade será totalmente diferente. Possivelmente podemos ter tecnologia lá, mas não será como é aqui. Imagina você poder fazer grandes coisas, mas não com o coração agarrado nelas, mas com o coração para a glória de Deus. Será totalmente diferente. Então imagina, sem o pecado, o que Deus vai nos permitir fazer quando Ele consumar o seu reino. Quando Ele nos der um corpo glorificado. Essa deve ser a nossa aspiração, irmão. E não depositar nossa confiança nas coisas boas que temos aqui nessa terra. Desfrute daquilo que o Senhor tem te dado com o olhar cristão. Desfrute daquilo que o Senhor tem te dado com o olhar pela fé que você recebeu de Cristo Jesus. Faça isso. E você vai viver aquilo que Deus tem para você nessa terra. Não coloque na tecnologia e nas inovações a redenção da sua vida. Elas não vão transformar seu coração. Só o Senhor pode fazer isso. Bem, meus irmãos, as coisas tendem a acender os nossos desejos e a gente precisa devotá-los ao Senhor sempre, para que a gente não seja seduzido pelas coisas que acontecem nos nossos dias. Meus irmãos, vamos orar? Nosso Deus, obrigado por esse tempo, louvado seja o Senhor por sua palavra. Deus, como é bom poder encontrar na sua palavra preceitos, orientações, para que a gente consiga lidar com o que tem acontecido nos nossos dias. Deus, guarda nossas vidas e nossos corações, abre os nossos olhos para que a gente possa estar sempre vigilantes, que esse mundo tem muitas seduções e nós desejamos viver, Deus, em obediência ao Senhor. O nosso desejo e a nossa aspiração seja os céus, essa cidade como nós lemos aqui, cujo Senhor, ó Deus, é o arquiteto e construtor. Pedimos a Deus a sua graça e a sua direção para vivermos de maneira que o nome do Senhor seja glorificado, no nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, teremos nosso intervalo, em seguida estaremos aqui para o culto.